Vamos dar continuidade à série do Jubileu. Estamos quase finalizando. Hoje, coloca só mais um pouquinho de agudo no meu microfone. Levítico 25. Isso, tá bom. Nós estamos entrando no mês de julho, agosto e setembro. E mais, agosto, setembro e outubro. Mais 3 ministrações. Vamos finalizar aí o ano profético de Jubileu, que a nossa virada acontece em outubro. Levítico 25, verso 25. Quem achou, diga amém. Está escrito: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano de jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Amém? Coloca a Bíblia bem perto do seu coração, porque nós vamos entender nesta noite quem é o nosso resgatador. Pai, muito obrigado por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas de uma forma profética neste período, neste ciclo, neste ano que temos chamado do ano do nosso jubileu. Temos aprendido, Senhor, contigo a nos portar de maneira diferente, a manifestar práticas de justiça, a ter a prosperidade que vem dos céus e a viver em santidade. E para nós é uma alegria tocar esta trombeta e anunciar para todo mundo que Tu és o Todo-Poderoso e que age através de nós, que Teu reino chegou e que todos devem se arrepender. Queremos cada vez mais estarmos posicionados com a nossa trombeta na mão, Senhor. Por isso nós queremos cada dia observar os Teus estatutos, a Tua palavra e cumprir, não aqui na igreja, porque aqui é muito fácil nós mostrarmos que somos crentes, mas lá fora, no dia a dia, queremos que o mundo saiba que somos Teus discípulos e Teus servos. Nos dê esta graça e nesta noite nos ensina, Espírito de Deus, através desta palavra resgatadora, a conhecer quem é o nosso resgatador. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Amados, nós temos aprendido nessa série de palavras a respeito do ano de jubileu, que o ano do jubileu é um ano de se fazer justiça e de se praticar misericórdia. E é muito interessante que essas duas palavras estão no sermão das bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E também falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, muito bem, Cristian, eles alcançarão misericórdia. E quando nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus essa revelação, entendemos que não apenas para este ano, porque quando acabar este ano você não vai parar de fazer justiça, nem parar de fazer misericórdia. As palavras do Senhor funcionam como tijolos que são colocados e são construídos. Quando você chega no nível do alto do muro, do alto da casa, você não arranca aquele tijolo que está debaixo. A mesma coisa funciona com a palavra. Você recebe uma palavra que você deve praticar justiça. Você recebe uma palavra que você deve exercer e praticar misericórdia. Então você não deve nunca mais se esquecer dessa palavra, porque foi um tijolo que foi colocado na construção do seu caráter. Então, que o Espírito Santo de Deus quer que você pratique justiça e pratique misericórdia, para que você possa alcançar misericórdia e possa ver ao Senhor em seu dia a dia. Amém? Por isso que, não somente neste tempo, temos visto, assim como aconteceu naquela época, pessoas se empobrecerem. E você percebeu que nesta parte do texto do jubileu, fala sobre as pessoas que se empobreceram. E imagina numa época que era muito mais difícil você ter posses, ter riquezas, porque a riqueza das pessoas era através da agricultura, era através de você fazer com que o seu gado crescesse, as suas ovelhas crescessem. Era este o caminho da riqueza daquelas pessoas. Só que, da mesma maneira que naquela época as pessoas empobreciam, hoje também temos visto as pessoas se empobrecerem. Ninguém está livre de se empobrecer.
Uma coisa que Jesus falou que nós temos que ter a consciência é que ele disse assim para os seus discípulos: os pobres sempre tereis com vocês. Porque é o resultado de uma sociedade até injusta socialmente. Então, é uma fatalidade que pode acontecer com qualquer um. A questão da pobreza monetária e a pobreza financeira. Nós temos que alcançar inteligência, graça da parte do Senhor e trabalhar cada vez mais para vencer a pobreza financeira. Você tem que ser fiel a Deus, em primeiro lugar, entregar o teu dízimo, a tua oferta e pedir inteligência financeira para aprender a administrar as suas finanças. Administrar de maneira que o teu dinheiro não esteja na mão do cartão de crédito, que o teu dinheiro não esteja na mão dos juros, que o teu dinheiro não esteja na mão dos atormentadores. E assim você verá, pelo menos, uma estabilidade na tua família. Eu profetizo que o Senhor está entregando para você inteligência financeira, capacidade para administrar, e você terá estabilidade financeira na tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? E Deus, sabendo disso, deixou registrado aqui nesses 5 versos que nós lemos, a lei conhecida como a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato nada mais é que, se alguém empobrecesse, um membro mais próximo da família, um parente mais próximo da sua família com posses, com recursos financeiros, ele teria de tempos em tempos o poder de resgatar aquele familiar daquela situação de pobreza. Então, de 7 em 7 anos, vinha um resgatador, um parente próximo, um irmão mais velho, um parente, como aconteceu no caso de Ruth. Quem já leu o livro de Ruth? Levanta a mão. Quem já leu o livro de Ruth? Lembra o que aconteceu com Ruth? Ruth era a nora de Noemi. E Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava na terra de Moabe e resolveu voltar para a sua terra lá em Belém. E falou para suas noras: vocês podem ficar, porque já morreu todo mundo, morreu meu marido, morreu os meus filhos, fica por aí. Uma das noras ficou, mas Ruth resolveu voltar em aliança com Noemi. E quando chegou na terra de Belém, ali Noemi descobriu um resgatador chamado Boaz, que pôde resgatar a vida de Ruth daquela pobreza, daquela miséria e daquela solidão, daquele abandono. Isso é conhecido na Bíblia como lei do levirato. Ou seja, uma pessoa empobrecia, aí um parente mais próximo com posses tinha o poder de resgatar de tempos em tempos aquele que ficou empobrecido, escravizado ou abandonado. Por isso que Deus deixou registrado aqui: se teu irmão empobrecer, vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Agora, neste ponto da pregação, quero que você entenda e que você me responda. Talvez você não vai saber porque eu estou ministrando agora, mas você sabe com quem aconteceu a maior história de empobrecimento, escravidão ou abandono? Sabe onde eu encontro na Bíblia a maior história de empobrecimento, escravidão ou abandono? Vou te responder. Isso aconteceu com a humanidade. O ser humano, ele empobreceu. O ser humano ficou escravo. O ser humano está numa situação de abandono, porque tudo isso aconteceu há muito tempo atrás, registrado lá no livro de Gênesis. Coloca aqui na tela, Gênesis capítulo 1, verso 26. O homem, ele tinha riqueza. O homem, ele tinha posses. O homem, ele tinha valores espirituais, mas em algum momento ele empobreceu. E em Gênesis 1, 26, olha o que acontece: disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta ou se rasteja sobre a terra. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Por isso que o homem recebeu da parte de Deus a maior de todas as dignidades. A dignidade de se parecer com Deus. A dignidade de ter o caráter de Deus. Ele já começou de um enriquecimento total. De ter no seu DNA o DNA divino. Ele recebeu de Deus a maior de toda a dignidade de ser semelhante a Ele. Diga assim comigo: o homem recebeu de Deus a maior dignidade de ser parecido com Ele.
Agora coloca o verso 8 do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2, verso 8. Deus não apenas entregou para o homem dignidade, Deus entregou também para o homem um lugar. Porque diz ali, então plantou o Senhor Deus um jardim, né, lá da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus deu para o homem dignidade, Deus deu para o homem um lugar para ele ficar. Uma das grandes situações críticas da sociedade de hoje, sabe o que é? Pelo menos no Brasil, o sonho do brasileiro é ter uma casa própria. Tanta terra que tem nesse Brasil, quando você viaja para o interior, você pega a estrada, você vê terras e mais terras e mais terras, e árvores e plantação, e não vê nenhuma casinha. Chega aqui nas grandes metrópoles, as pessoas estão se tapeando, procurando uma casa para morar, e não conseguem às vezes pagar aluguel a vida inteira, porque isso é resultado de uma sociedade injusta. Mas Deus deu para o homem um lugar para ele ficar, como um sinal de dignidade humana também. E no verso 9, passa para o verso seguinte. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra, toda a qualidade de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida, bem também como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu para o homem dignidade de se parecer com ele, com o caráter dele. Deus entregou para o homem um lugar, e Deus dá alimento para o homem. Você não vai ficar apenas com o lugar, você vai ter o que se alimentar. Glória a Deus que para o servo de Deus não vai faltar provisão na mesa, amém? O salmista disse, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque para o servo de Deus haverá também esta dignidade, haverá esta riqueza de ter o pão de cada dia na sua mesa em nome de Jesus. Só que nós temos visto também um caos social, porque a inflação, eles falam que não tem inflação, estava conversando com o Léo esta semana. O pessoal fala que não tem inflação, mas a comida tem subido terrivelmente. E quando teve a greve dos caminhoneiros, a greve infinita dos caminhoneiros, você viu que subiu o preço de tudo. E aí muita gente deixou de comprar algumas coisas básicas, mas para o homem, Deus sempre deixou alimento para ele. E no verso 15, desse mesmo capítulo, verso 15, olha só o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Deus entrega para o homem não apenas uma dignidade de se parecer e ter o caráter divino. Deus não dá apenas um lugar para o homem. Deus não dá apenas alimento para o homem. Mas Deus também entrega para o homem um propósito de existência. Algo para ele fazer. Ele não seria colocado no jardim e ficaria como um vagabundo. O trabalho é maldição. Não, trabalho não é maldição, não. Trabalho é bênção, porque Deus colocou o homem lá para trabalhar. Amém? Deus entregou trabalho para o homem e propósito de existência. E eu creio que Deus vai entregar para cada um de nós também propósito de existência para você ser satisfeito e pleno. Até aí eu falei de coisas boas, mas eu falei para vocês que a humanidade empobreceu. Eu falei para vocês que a humanidade se tornou escrava. E sabe onde acontece o relato do empobrecimento da humanidade e do homem? Que acontece no caso de Adão e consequentemente atingiu toda a humanidade? No capítulo 3. Que fala da queda do homem. Quando o homem deu ouvido para a serpente. O capítulo 3 de Gênesis trata da queda do homem. Estava ali a mulher andando no jardim, perto da árvore que Deus falou que não deveria comer. E havia ali uma serpente. E uma serpente começou a falar. Só o fato da serpente falar, não sei como ela teve coragem de conversar com uma serpente, né? Se uma cobra começa a falar comigo, eu saio correndo. Misericórdia. E ali a cobra, com a sua habilidade em persuadir, porque estava sendo boca de Satanás, falou, você pode, não foi isso que disse Deus, distorceu a palavra de Deus e convenceu a mulher a comer daquele fruto. Você sabe que se Adão tivesse entregue uma bolsa de presente para Eva, nada disso teria acontecido, né? Porque as mulheres amam bolsa, né? Mas vai achar uma coisa dentro de uma bolsa de uma mulher, você não acha nada, não acha nunca. Se perde num vácuo ali do infinito, deve ter um buraco negro na bolsa da mulher, que você coloca uma chave e você não consegue encontrar mais. Então, se Eva tivesse com uma bolsa, ela pegaria o fruto e colocava dentro da bolsa, pronto, acabaram-se os problemas de Adão.
Mas ela não tinha, ela comeu, chamou o marido, comeu do fruto, entregou para o marido, e ali a humanidade empobreceu. E Deus está falando para você, cuidado nesta noite, para não entrar no caminho do empobrecimento. Quando nós ouvimos a voz da serpente, entramos no caminho do empobrecimento. Amém? Diga assim, eu vou ter cuidado, para não entrar no caminho do empobrecimento. Mas sabe quando quer que você fica mais pobre? Quando você para de se parecer com Deus, porque Deus permitiu que o homem se parecesse com Ele. O homem tivesse a imagem dele, a semelhança dele, o caráter dele. Quanto mais nos afastamos do caráter de Deus, quanto mais fazemos atos que não tem nada a ver com os atos de Deus, nós estamos nos empobrecendo. Cuidado! Quando você mais fica pobre? Quando você não está no lugar que Deus te colocou. Deus colocou um lugar na terra, falou, homem, fica aqui. Ele foi obrigado a sair daquele lugar. E muitas vezes Deus nos coloca em um lugar, em uma posição espiritual, com o ministério em nossas mãos, e nós não queremos nem fazer e nem ficar. Isso vai te tornar mais pobre. Quando Deus te coloca no lugar e você fala, não, não é meu tempo, não chegou minha hora, não, eu não devo ficar aí. Deus falando, é para você fazer, é para você ficar, é para você fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Você fica cada vez mais pobre quando você não faz a vontade de Deus. Quando você não está se alimentando daquilo que Deus providenciou para você, você também fica mais pobre. Porque ali Deus preparou alimento. Colocou alimento para o ser humano como dignidade. E aqui tem uma palavra que te alimenta. Cada vez que eu não me alimento desta palavra, eu estou me empobrecendo. Você se alimenta todo dia? Leia a palavra todo dia. Você não come todo dia para se manter em pé? Então coma a palavra todo dia para você se manter em pé. Amém? Se alimente dia e noite desta palavra, porque se você não se alimentar daquilo que Deus providenciou para você, o empobrecimento virá. Sabe quando a humanidade fica mais pobre? Quando não está vivendo o seu propósito de existência. Deus colocou Adão no jardim, falou, você vai cuidar desse jardim, vai regá-lo todo dia, vai trabalhar aqui porque isso vai ser seu propósito. Você vai governar sobre as coisas. Você vai ser o meu mordomo na terra. Tudo que eu coloquei neste planeta Terra é para você administrar. E quando nós não estamos trabalhando, nem administrando, nem cumprindo o nosso propósito de existência, estamos nos tornando cada vez mais pobres. Mas em nome de Jesus, esse espírito está sendo denunciado nesta noite. Porque aqui no livro de Levítico, o Senhor abre um caminho de condição quando nós não temos condições. Não é isso a palavra? Ter condições mesmo quando nós pensamos que não temos condição. Então o Senhor vai entregar condições em tuas mãos. Estenda as tuas mãos para frente. O Senhor entrega em tuas mãos condições para viver o propósito de existência, para se alimentar a cada dia. Deus te coloca em um lugar estratégico para você cumprir a tua missão nesta terra e te dá esta dignidade de se parecer com Ele, de ter o caráter divino na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse. Mas, pastor, para que eu possa viver isso, eu preciso ter alguém que me resgate dessas condições que me empobrecem. Porque isso que está escrito, ó. Verso 25, de Levítico 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Deus providencia um parente para nos resgatar. Oh, aleluia. Você tem um parente aí que vai te resgatar. Abra comigo em Hebreus capítulo 2. Vamos lá em Hebreus capítulo 2. Novo Testamento. Antes de Tiago, não é isso? Hebreus capítulo 2. Verso 10 em diante. Hebreus 2, verso 10 em diante. Quem achou, diga amém. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, preste atenção, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Está falando a respeito de quem?
De Jesus. Jesus é aquele que veio para que todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória. Ele fez este caminho para abrir como autor da salvação de todos nós. Verso 11. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus, que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem que morreu para destruir o poder do diabo? Diga mais forte, pessoal. Quem que morreu para destruir o poder do diabo? Amém. Isso, Débora. E ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, Jesus, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem aqui é descendente de Abraão, diga amém. Você é descendente de Abraão. Jesus veio para socorrer a descendência de Abraão. Verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus aqui se posiciona como irmão mais velho, ele se posiciona como um parente para nos resgatar. Este irmão nos transforma em descendentes de Abraão. Jesus, ele morre para nos resgatar como irmãos, como filhos de Deus, porque ele fala, o filho, ele se autoproclama filho de Deus, ele se revela em Lucas como filho de Deus, em Lucas ele se revela como filho do homem, e em Marcos ele se revela como filho de Deus. E como filho de Deus, ele abre um caminho para que toda a irmandade que somos nós, nos tornemos descendência de Abraão. Amém? Você é descendente de Abraão. Jesus, ele se posiciona para ser o nosso resgatador. E como resgatador, ele nos transforma em descendentes de Abraão, o pai da fé, aquele que foi no Monte Moriá, aquele que obedeceu a Deus, o primeiro crente, o primeiro que ouviu a voz de Deus e obedeceu e saiu do seu lugar para cumprir o propósito na terra. Ele se torna pai de todos nós, pai das nações, e libera um caminho de bênção. Somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus, o nosso resgatador. Aí agora começa a vitória contra todo empobrecimento. Agora começa a vitória contra toda escravidão, porque se ele como resgatador nos transforma em descendentes de Abraão, ele também como resgatador nos liberta de toda escravidão. Amém? Abra comigo Gálatas capítulo 4, verso 1, vamos ler alguns textos nesta noite para que você entenda esta palavra. Gálatas 4, verso 1, glória a Deus, oh glória. Gálatas 4, verso 1 diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Tudo que o mundo falava a gente queria fazer. Tudo que o mundo falava nós éramos escravos. Tudo que o mundo dizia que era verdade a gente aceitava. Estávamos debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Lembra que eu falei que o resgatador vem de tempos em tempos? E no ano do jubileu ele vem para decretar a vitória de uma vez por todas. No ano do jubileu o resgatador vem para libertar de uma vez por todas. Vindo, porém, a plenitude, a perfeição do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, todos nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. Diga paizinho. Abba Pai quer dizer paizinho. É uma forma carinhosa de chamar o pai de pai. Esse Espírito foi entregue para aquele que é filho, para aquele que vence a escravidão.
Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. O nosso resgatador nos libertou de toda a escravidão e nos transformou em filhos. Amém? Quem é filho, diga amém. Quem é livre e liberto, diga glória a Deus. Então estenda tuas mãos aos céus e diga assim comigo: eu sou livre, o Espírito do Filho está em mim e faz com que o meu coração clame, Abba, Pai. Eu abro a minha boca para declarar que eu não sou órfão, que eu não sou abandonado, que eu não sou escravo. Eu tenho um Pai, eu tenho um resgatador, eu sou livre em Cristo Jesus. Aquele que é livre pode aplaudir bem forte ao Senhor. Oh, glória! Somos livres. Amém? Às vezes o pecado quer nos escravizar, às vezes não, sempre o pecado quer nos escravizar. Quer nos tornar escravos dos nossos próprios desejos carnais. A Bíblia chama desejos carnais de concupiscência da carne. E aí existe uma batalha entre o espírito e a carne, uma guerra constante, querido. Ah, se eu estou sentindo isso, então por que eu sinto isso? Vou fazer de uma vez por todas. Eu acho que foi Deus que colocou em mim. Não, a nossa natureza carnal, ela quer se afastar dos princípios de Deus. Então você não é um animal que vai corresponder aos seus instintos. Você tem uma consciência e mais do que isso, você tem um espírito. Você é evoluído. Aquele que é evoluído, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem um poder chamado domínio próprio, que é resultado do fruto do Espírito. Preste atenção, olha para mim. O fruto do Espírito te capacita a vencer os desejos da tua carne. Amém? E aí, não venha com essa conversinha: ah, mas se eu desejo, eu vou me entregar de uma vez por todas. Não. Você vai buscar cada vez mais a Deus e alimentar o teu espírito. Vira para o seu irmão e fala o seguinte: alimenta teu espírito, ele vai vencer a carne. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que o Senhor providenciou um resgatador. E como irmãos, estamos aqui para ajudar, para abençoar, para te dar força e falar: continua firme, nós vamos vencer nesta jornada, nós vamos evoluir, nós vamos continuar nesta caminhada, vamos continuar juntos até o fim, até Jesus voltar. Vamos chegar aos céus e poder declarar: nós vencemos, somos mais que vencedores. Esse resgatador, ele nos resgata de toda inconsciência e nos torna descendentes de Abraão. Esse resgatador, que é Jesus, nos liberta da escravidão. E este resgatador, nosso irmão, nos torna em homens e mulheres espirituais. Amém? Vamos lá no último texto dessa noite, primeira carta aos Coríntios. Volta um pouquinho. Antes de Gálatas, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45 em diante. Glória a Deus. Está escrito: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aquele homem que abandonou, que perdeu a sua dignidade, perdeu o seu lugar, perdeu o alimento da parte de Deus, perdeu a semelhança do caráter divino, perdeu o propósito de existência. Este primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, nosso resgatador, nosso irmão mais velho, o mais ilustre entre muitos irmãos, este último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, o primeiro homem, Adão, ele tornou-se alma vivente, a sua alma, as suas emoções comandaram suas atitudes. Já o segundo Adão, que é Jesus, é um espírito cheio de vida, que não está escravizado pelos desejos da alma. E tem a capacidade de vencer os traumas que se estabelecem na alma. Ele tem um poder de superar as mágoas que ficam no hemisfério, no ambiente da alma. Ele se torna um espírito vivificante. Verso 46. Mas não é o primeiro espiritual. O Adão não é espiritual. O homem carnal não é espiritual, e sim natural. E depois vem o espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os homens terrenos. Olha só, 48. Assim como Adão, o primeiro homem terreno, assim também todos aqueles que se assemelham a Adão são homens terrenos, homens naturais, homens formados da terra, como diz os versículos anteriores.
homens naturais, ou seja, se é natural, a natureza diz isso, o instinto natural é dessa maneira, eu vou seguir o instinto natural. É o homem terreno, é o homem da terra. Os valores da terra dizem isso, a terra fala isso, então eu vou ser terreno como o homem terreno é, não é? O homem terreno não tem valor de existência. O homem terreno, deixa ela, vai com a tia, isso. O homem terreno, ele quer saber das coisas da terra. E olha só o que diz aqui, verso 48, coloca o 48. Assim como é o homem terreno, tais são também os homens terrenos. E parte B, e como é o homem celestial, também os celestiais. Quando ele chama homem celestial, está falando de Jesus. Quando nós passamos a ser de Jesus, nós também passamos a ser homens e mulheres do céu. Amém? Você é um homem do céu. Fala para o seu irmão, diga para ele ou para ela, você é um homem do céu. Fala para ele, você é celestial. Glória a Deus. E pelo fato de você ser celestial, olha para mim, quero ver a cara de homem celestial aqui. Está brilhando o seu rosto, tão celestial que você é. Você é um anjo da parte de Deus. Deixa eu olhar bem para o teu rosto para ver se você te reflete aquilo que é celestial. Pelo fato de você ser celestial, não conversa na pregação, presta atenção, não fica conversando. Olha só, verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, quando nós fomos da terra, quando nós somos carnais, antes de nós sermos de Jesus, nós mostramos tudo que é da terra. Quando você era do mundão, você estava na balada. Quando você era do mundão, era homem com homem, mulher com mulher. Era aquela bagunça que o Tim Maia cantou, né? Vale tudo, o profeta Tim Maia dizia. Quando você estava no mundão, se o cobrador deixava de entregar 10 centavos, falava, oh, deu certo, hoje é o meu dia de sorte. Você embolsava, né? Dava até glória a Deus. Ah, é brasileiro, moscou, é assim comigo, vai ser desse jeito. Quando você era do mundão, era certo pegar todo mundo, beijar todo mundo. Quando você era do mundão, você queria fazer o que tinha que, sei lá, o inferno na terra. Mas a partir do momento que você passa a ser celestial, você deve trazer a imagem do celestial. Amém? O que é a imagem do celestial? É a imagem e semelhança de Deus. Aquela dignidade que Deus entregou para Adão no começo de tudo, essa dignidade Ele entrega para você. E você passa a ter o caráter divino, você passa a ter o caráter de Cristo, você passa a ser o representante de Cristo nesta terra. As pessoas vão olhar para você e não vão mais ver o teu rosto, vão ver a face de Cristo. Vão olhar para você e através das suas atitudes, elas vão se constranger e vão querer ser igual a você. Os teus atos vão pregar, o teu testemunho vai falar mais alto. As tuas atitudes, o teu testemunho vai trazer pessoas à salvação. Porque nós revelamos como filhos espirituais que nós temos propósito de existência e vivemos esta cura através do nosso resgatador que se chama Jesus. Você não vai ser mais empobrecido, não. Você não vai ser mais abandonado, não. Você não vai ser mais escravo, não. Porque eu concluo essa ministração dizendo que quando você pensou que não tinha mais condições, Deus te dá condições, te dá dignidade para viver o seu jubileu nesta terra em Cristo Jesus. Ah, eu sou pobre, não diga mais isso. Ah, eu estou abandonado, não diga mais isso. Eu sou um órfão, meu pai me abandonou, não conheço meu pai. Não diga mais isso, você tem pai sim. A paternidade foi resgatada e acabou toda a orfandade. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é resgatado para a presença dele, para viver propósitos e gerar uma descendência poderosa aqui na terra. Em nome de Jesus haverá descendência através de você, haverá descendência através desses líderes que estão se posicionando, porque eles querem ter filhos espirituais, e quem desejar ter filhos espirituais vai crescer na graça do Senhor, vai ter que crescer debaixo dessa cobertura, vai crescer em Cristo Jesus, vai gerar filhos para Deus. Tem problemas? Nós vamos ter muitos problemas, mas você vai resolver os seus problemas e vai continuar fazendo a obra de Deus. Amém? E o Senhor vai te dar graça, e o Senhor vai te dar condições. Quando você imaginar que não tem condições, Deus vai te dar condição. Esta é a palavra do ano do jubileu. Ter condições quando eu imaginar que eu não tenho.
Como eu alcanço essas condições? Em meu resgatador, que é Cristo Jesus. Ele estendeu o cetro na tua direção. Ele está olhando para você, assim como Boaz. Ele estende as mãos para você, como princesa, como noiva do Senhor, e tira você da miséria, do opróbrio, e faz você ter uma descendência poderosa nesta terra. Ruth pensou que não ia ser ninguém nesta terra, e foi a genitora, a progenitora da linhagem de Davi, da linhagem do Messias, porque Deus providenciou um resgatador chamado Boaz, e Deus providencia um resgatador para você também nesta noite. Eu quero que você neste momento feche seus olhos, e você vai colocar as suas situações diante do Senhor, e Deus vai te resgatar, e Jesus vai te resgatar, vai resgatar as tuas condições, vai resgatar o teu intelecto, vai resgatar o teu ministério, vai resgatar a tua família, vai resgatar tudo aquilo que você tem perdido neste mundo. O Senhor vai entregar poderosamente em tuas mãos, neste tempo de restituição espiritual. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Começa a colocar diante do Senhor estas situações. Começa a proclamar a tua liberdade. Começa a declarar este tempo de jubileu na tua vida, porque o teu resgatador chegou. O teu resgatador chegou em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós cremos nessa palavra que o Senhor nos resgatou. Se Adão caiu, Jesus Cristo nos deu autoridade para vencer a Satanás e seus demônios. Nós fomos resgatados, não somos empobrecidos, mas nós temos o Espírito vivificante dentro de nós. Esse Espírito que é Jesus Cristo, que nos tira de toda a armadilha de Satanás. Nós temos o poder do Filho de Deus. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Espírito Santo de Deus, nos levanta do pó. Espírito Santo de Deus, nos faz andar em caminhos altos. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não estamos vivendo segundo aquilo que o homem nos coloca no propósito do homem, mas nós estamos vivendo segundo o propósito de existência celestial. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala aos nossos ouvidos e nos ensina todas essas coisas o qual o Senhor deseja, o qual possamos compreender nesse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, coloca a mão no teu coração, diga assim comigo: eu recebo nesta noite este espírito de adoção que vem do meu resgatador. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Me tornou filho. Me livrou da escravidão. E de todo abandono. Não estou sozinho. O Espírito de vida, o Espírito de Cristo está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu denuncio que eu não vou viver debaixo das garras do diabo, dos valores deste mundo e desta terra. Eu me torno um ser espiritual, com valores espirituais em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor teu Deus e dá glória a Deus bem forte. Celebre na tua vida a tua vitória, a tua libertação. Glória a Deus. Amém, amados. Nós vamos entrar neste tempo de comunhão na ceia.